Eu quero fazer a leitura na NVI. E agora eu quero um pouquinho mais de som, porque parece que gosto demais. No retorno, só mais um pouquinho lá. Ei, som, louvado seja Deus. Ei, amém. 16, 17 e 18, a NVI diz assim: por isso pensei, a sabedoria é melhor do que a força. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada, e ninguém deu atenção às suas palavras. Mas vale prestar atenção nas palavras tranquilas dos sábios do que nos gritos de quem governa tolos. Verso 18: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Um só pecador, porém, pode destruir muitas coisas. Queridos, hoje a ideia é que a gente conclua o capítulo de número 9 do livro de Eclesiastes. Eu reconheço que até aqui Deus tem nos proporcionado aprendizado sobre muitas coisas importantes relacionadas à nossa vida. Eu particularmente tenho aprendido muito à medida em que eu estudo para ensinar a vocês aqui nas noites de terça-feira. O livro de Eclesiastes, ele é um livro desafiador, muito confrontador, mas muito transformador também. Ele muda a nossa visão das coisas. É como se ele fosse um grito em nosso ouvido para dar assim uma acordada na gente para a realidade. Eu digo, todas as pessoas estão sujeitas a se acostumarem com a vida, a começarem a ficar desapercebidas de que o tempo está correndo, e que uma vez que o tempo está correndo, ele também está acabando para todos nós. Salomão, ele faz questão de enfatizar essa realidade. Ele vai dizer que o homem, para poder orientar a sua vida, precisa encarar a realidade da morte, a iminência da morte, a inevitabilidade da morte. Não importa, Salomão vai deixar isso muito claro no decorrer do que a gente já vem estudando. Muitas vezes essa verdade já foi enfatizada. Ele vai mostrar para nós que não importa qual seja a condição do homem, independente de ele ser justo ou de ele ser ímpio, independente de ele ser rico ou ser pobre, independente de qual seja a condição do homem, a morte é uma realidade com que todos os homens irão se deparar, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Quando nós chegamos no capítulo de número 9, nós tivemos justamente a oportunidade de rever isso, de aprender sobre isso. Salomão diz, nos versículos 1 até o versículo 6, eu estou agora recapitulando o que nós vimos no ensino passado. Ele vai mostrar que, independente da condição do homem, se ele está vivendo na impiedade ou lavando as suas mãos na justiça, a morte é uma realidade para ambos. Ele deixou isso muito claro. Parece então que Salomão, uma vez que fala muito sobre a morte, está tentando apagar em nós o desejo pela vida, mas não é verdade, é justamente o oposto. Ele está querendo que a gente abra a mente, abra os olhos e abra o coração para entender que uma vez que a vida é breve, ela precisa valer a pena. E foi aí que nos versículos 7 em diante, nós aplicamos aqui para os irmãos, eu estou me referindo ainda ao ensino da terça passada, as orientações, as dicas que Salomão ele oferece para que a gente possa viver a vida da melhor maneira possível. É claro que ele vai deixar isso bem claro, que é para viver a vida no temor do Senhor, mas ele vai dizer que a gente precisa aproveitar bem as conquistas, os resultados do nosso trabalho, usufruir do que a gente conquista, usufruir do que a gente ganha trabalhando, em contraste com aqueles que
pensam que vão viver eternamente e se privam de usufruir dos bens que possuem. E nós brincamos aqui, né? Falamos a respeito daquelas pessoas que dão tchau de punho fechado. Falamos a respeito daquelas pessoas que entesouram e no fim das contas acabam deixando para outros usufruir aquilo que tesouraram, né? Derramam o seu suor, perdem o seu sono, cansam o seu corpo, se envolve de uma maneira tão intensa com o trabalho, com o esforço, mas não usufrui aquilo que conquista, e isso é perda de tempo, segundo Salomão. Ele vai deixar claro também que é bom para o homem cuidar dos seus relacionamentos. Ele vai dizer: goza a vida, né? Alegra-te na sua vida com a mulher da tua mocidade. E nós ampliamos esse relacionamento de homem e mulher, marido e mulher, para os demais relacionamentos da nossa vida. E eu apliquei aqui, diz para os irmãos, que a vida vale a pena quando você considera aquilo que realmente tem valor. E o que realmente tem valor são os relacionamentos que Deus nos deu a oportunidade de possuir, a oportunidade de ter. Nós precisamos aprender a valorizar as pessoas antes de valorizar as coisas. As coisas estão aqui para nós usufruirmos dela ou delas, mas as pessoas estão aqui para cooperarem com a nossa vida. Nós aprendemos umas com as outras, nós somos auxiliados pelos outros, nós ajudamos pessoas e recebemos ajuda em troca. Os relacionamentos, eles são importantes, são uma fibra importante de sustentação da nossa vida. Existem pessoas que preferem o isolamento, que preferem viver uma vida truculenta, que afastam mais do que atrai. Existem pessoas que desconhecem completamente a arte de construir pontes, mas são peritas em levantar muros. Pessoas que não se abrem para os relacionamentos, receiam o conhecimento dos outros, preferem, acham que vão se preservar se isolando, mas na verdade Salomão está dizendo que isso é contra a nossa própria natureza. Para que a vida faça sentido, para que a gente tenha alegria, nós precisamos aprender a valorizar os nossos relacionamentos, valorizar pessoas, amar as pessoas, e isso dá sentido para a nossa vida, isso faz a nossa vida valer mais a pena. Além disso, Salomão disse que nós devemos aproveitar o tempo da nossa existência na terra para fazer aquilo que for relevante, aquilo que for importante. Existem pessoas que gastam a sua vida sem fazer nada, e quando fazem algo, é algo que não ata e nem desata, é algo que não tem valor, que não tem importância, que não tem sentido, que não afeta de nenhuma maneira, que não provoca bem nenhum. E ele vai dizer o seguinte: tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há lembrança, nem realização alguma. A verdade simples é essa: se nós não fizermos algo importante, principalmente considerando o reino de Deus, enquanto nós estamos vivos, depois de morto é que a gente não faz. E falando francamente, essa não é a política que a gente usa muitas vezes. Vou fazer, mas é depois eu faço, amanhã eu faço, ano que vem eu faço, quando der eu faço. O problema é que nós nunca sabemos quanto tempo nós temos. Nós nunca sabemos se a porta do amanhã se abrirá de novo, como foi hoje. Então me diga se esse livro não é realista. Além disso, necessário. Ele nos confronta, mas nos confronta para extrair o que há de melhor, para que a gente acorde, para que a gente produza. Ele cria no nosso coração um senso de urgência, irmãos, de urgência. Eu até falei em uma outra ocasião, em um dos nossos ensinos, que a Bíblia, quando ela se refere a algumas decisões importantes da nossa vida, ela usa o tempo do hoje. Por exemplo, temer Deus, ouvir Deus, andar com Deus, guardar a sua palavra, abrir o coração para receber a salvação de Deus,
A Bíblia não diz para deixar isso para depois. Quando Deus fala com o homem, quando Deus se digna a quebrar o silêncio e falar com alguém, há nessa fala sempre um caráter de urgência. As pessoas às vezes não discernem isso e elas ignoram, elas acham que podem fazer com a voz de Deus o que fazem com a voz da sua consciência ou com a voz das outras pessoas. Ignorar, porque nós ignoramos a voz das pessoas, nós ignoramos a voz da nossa consciência e muitas vezes nós ignoramos também a voz de Deus. Só que o maior erro que o homem pode cometer na sua vida é ignorar a palavra do Senhor. Não há nada que provoque um prejuízo mais absurdo, mais destrutivo na vida do homem do que ele ignorar as palavras de Deus que lhe são dirigidas. E é por isso que Deus diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É por isso que em cada uma das cartas dirigidas às igrejas da Ásia, o Espírito tinha o cuidado de dizer no final, antes de cada mensagem ser encerrada, uma voz dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então existe uma necessidade da gente atentar para a fala, para a palavra do nosso Deus, porque as palavras de Deus, elas vêm sempre num momento muito conveniente, muito oportuno. E se nós ignorarmos o falar de Deus para as nossas vidas, nós corremos o risco de perder não apenas oportunidades, mas também a própria vida. Tem muita coisa em jogo quando Deus fala com os homens. Então Salomão está dizendo que tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde você está indo não há obra, não há lembrança, não há nenhuma realização. O tempo de servir a Deus é hoje. Se formos orar, oremos hoje. Se formos adorar, adoremos hoje. Se formos servir, sirvamos hoje. Se alguma coisa importante nos for confiada às mãos, façamos o que pudermos e façamos da melhor maneira possível. Façamos com excelência. O livro de Eclesiastes, ele nos chama para uma vida de excelência. Ele tenta nos arrancar da mediocridade em que nós nos metemos e nos acostumamos e nos habituamos para viver uma vida de excelência. A mensagem desse livro tem o poder de arrancar o homem do fundo do poço e colocar ele no topo de uma existência significativa, que faça sentido não apenas para ele, mas que faça sentido também para as outras pessoas. Ele te coloca numa condição de sabedoria, e essa sabedoria, ela vai fazer bem não apenas para você, mas ela vai afetar as outras pessoas que convivem com você. É o que nós vamos aprender hoje. Mas ainda, revisando Eclesiastes, esse livro também nos mostra que a soberania de Deus é indiscutível, que nós não estamos vivendo num determinismo rígido, irrevogável, imutável. Nós estamos vivendo uma vida dinâmica, onde há espaço para as nossas escolhas, para as nossas decisões, mas que estas escolhas e decisões também estão debaixo da soberania de Deus. Essas decisões e estas escolhas, essa liberdade que nós temos de ponderar sobre a nossa própria vida e escolher os nossos caminhos, ela revela para nós a responsabilidade que nós temos diante das escolhas que nós fazemos. Mas isso também não anula o fato de que esse Deus que existe, que subsiste eternamente, que criou todas as coisas, é poderoso muitas vezes para fazer o seu propósito prevalecer. Mas também mostra que esse Deus soberano, ele reage ao estilo de vida que nós escolhemos. Eu digo isso, irmãos, eu considero isso muito importante, porque existe mesmo dentro, na mente de muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, muitas pessoas que imaginam, que pensam, que tem uma postura, uma visão do mundo muito fatalista, determinista. Eu já frisei isso aqui uma outra vez e vou revisar de novo. Gente que acredita que cada detalhe é
determinado por Deus. Inclusive, tudo que o homem faz é determinado por Deus, como se o homem fosse não um ser autônomo, mas um robô programado para fazer exatamente o que Deus disse que ele teria que fazer. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu repito, que Deus, ele reage ao homem, à sua liberdade e às escolhas que ele faz. Isto eu estou falando do homem. Eu posso mostrar muitos exemplos na Bíblia, isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que revelam que Deus está disposto a lidar com o homem com base nos seus atos e no seu sentimento diante dos atos. Vamos supor, o homem cometeu um ato mau, mas se arrependeu por isso, Deus lida com ele com base no sentimento que ele tem, no reconhecimento que ele tem pelo ato mau que cometeu. O homem fez algo bom, Deus lida com isso com base no que o homem bom realizou. O Antigo Testamento, ele transmite essa ideia e o Novo Testamento reforça ela. Eu vou citar um caso para vocês. Quando Deus pediu a Jonas, ordenou a Jonas que fosse para a cidade de Nínive, o profeta obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu. Lá no final das contas, a gente vê o profeta indo para o local onde Deus havia determinado. Que houve resistência, houve, que houve rebelião, houve, que houve uma fuga, houve, mas no fim saiu como Deus disse que seria. A soberania de Deus opera, e quando Deus decide agir com essa soberania, Ele controla mesmo, Ele guia e Ele dá rumo aos eventos. Mas isso não significa que o homem foi programado para fazer exatamente do jeito que Deus disse que seria. Se fosse assim, Jonas teria tentado fugir? Jonas teria ido logo desde o começo. O fato de Jonas ter tentado fugir daquilo que Deus havia ordenado para ele, mostra que há um confronto entre a liberdade humana e o propósito que Deus estabeleceu. Ou seja, há uma vontade em Deus, mas existe uma necessidade de eu reconhecer e obedecer voluntariamente a esta vontade. Eu posso também me recusar e tentar fazer outra coisa que não seja o que Deus está mandando. Isso é complicado, eu reconheço. Mas deixa eu ir mergulhando para ver se os irmãos me compreendem. Jonas passa por um grande aperto. Aquele aperto é provocado pelo Senhor. Lá no meio da sua aflição, ele se arrepende, constrangido. E para falar a verdade, Jonas nunca se arrependeu profundamente. Ele mudou de ideia, mas isso não significa que ele se arrependeu. Porque no fim das contas, o que ele não queria era pregar para um povo que ele considerava inimigo número 1 do seu povo. Amém? Estão me entendendo? Amém. Porque Nínive, capital da Síria, já havia feito tanto mal a Israel, que o desejo de Jonas, como o desejo de todos os outros israelitas, era que Deus levantasse a mão e afundasse Nínive, esbagaçasse aquela cidade e matasse aqueles opressores. A oração deles era por vingança, o desejo que eles tinham era de retribuição, que Deus retribuísse todo o mal que aquele exército já tinha feito contra os filhos de Israel. Jonas espera isso. Aí vem Deus e diz assim: Jonas, te ajeita aí, eu quero que tu pregue uma mensagem para mim. Prego agora, Senhor. É para os meus irmãos? Não, não é para os teus irmãos. E para quem é? É aqui em Israel? Não, não é aqui em Israel. Tu vai se tornar agora um profeta internacional. Vai fazer uma viagem, quero que tu deixe a terra de Israel e vá até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, prega contra ela, anuncia o juízo contra ela. Ou seja, Nínive, por sua maldade, merecia como retribuição o juízo divino. Só que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se arrependa e se converta e seja salvo. Eu sinceramente não consigo engolir essa ideia de seletividade indiscriminada no amor de Deus, porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia me mostra um Deus que amou o mundo de uma tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é total, é incondicional, é geral por suas criaturas. Agora a reação das criaturas irá determinar como Deus irá lidar com elas. Por quê? Porque nós somos seres morais, nós somos seres espirituais, nós somos seres materiais, nós temos matéria, mas principalmente por causa da questão moral, nós somos responsáveis diante de Deus pelas escolhas que nós fazemos. Se não houvesse essa responsabilidade moral, se houvesse um determinismo rígido, do qual nós não pudéssemos fugir, onde todas as nossas ações são determinadas por Deus, que responsabilidade haveria em mim por fazer uma coisa que foi exatamente que Deus que determinou? Por exemplo, eu cometi pecado, e se cada ato meu é dirigido por Deus, é determinado por Deus, então no fim das contas, a culpa pelo pecado que eu cometi cairia sobre aquele que me determinou para cometê-lo. É assim ou não é? Se eu fui programado para fazer isso por um determinismo divino, então a responsabilidade, a culpa por aquilo que eu faço recai sobre aquele que me determinou para fazer. Irmãos, nós não somos burros, nós não somos jumentos, nós não somos animais, nós somos seres humanos dotados de inteligência. Esse Deus sábio e soberano nos dotou de inteligência, Ele nos deu capacidade inclusive para raciocinar e entender a forma como Ele trabalha na nossa vida. Esse ponto de vista que eu acabei de mostrar para vocês, ele humilha a nossa inteligência, ele não é lógico, ele não é justo, ele não é moral. Se eu faço aquilo que eu estou programado para fazer, onde está a minha responsabilidade no ato que eu cometo? Se eu fui empurrado, preste atenção, o camarada foi lá, o patrão disse assim, você vai e faz assim, assim, assim. Ele foi lá e fez exatamente como o patrão mandou. Vamos supor que chega um superior do patrão depois e pergunta, por que tu fez isso? Ele diz assim, não, foi o meu patrão que mandou. O camarada que está cobrando ali a atitude, vai se acertar com quem? Com quem fez ou com quem mandou? Com quem mandou também. Quem mandou também tem responsabilidade. Mas vamos lá, não era nem sobre isso, né, o estudo, mas tem que ficar claro, né? O máximo possível. Nínive era uma cidade pecadora. A justiça de Deus apontava para Nínive a retribuição. Só que tem um detalhe: toda a ação de Nínive é cometida sob a ignorância daquele povo. Eles são maus, mas são maus pela ignorância que há neles. É assim que a Bíblia descreve o homem caído. A Bíblia diz que o homem caído, a mente dele ainda está em trevas. Ele é ignorante sobre Deus e sobre as coisas espirituais. Quando Paulo perseguia a igreja, ele não achava que estava fazendo o que era certo, mas ele estava em trevas, e na verdade ele estava falhando diante de Deus. Quando ele se converte, os olhos dele se abrem, ele enxerga a verdade. Ele disse, o fiz na minha ignorância. Eu persegui a igreja de Deus, mas o fiz na minha ignorância. Deus olha para o homem no seu estado de maldade e vê que ele é ignorante, vê que ele é cego. Então, antes de executar o julgamento, o que é que Deus faz pelo homem? Dá para ele a oportunidade dele se arrepender. O que é que Deus vai fazer com Nínive? O canhão do juízo divino está apontado para a cidade, mas antes que o juízo venha, primeiro a misericórdia tem que ser oferecida. E para a misericórdia ser oferecida para aquela cidade, um profeta precisa pregar. O profeta não quer ir. Por quê? Porque o próprio profeta deseja a condenação do povo que Deus quer salvar. Que problema, irmão, que contradição, que confusão. No fim das contas, Jonas chega na cidade, e quando Jonas prega, para surpresa dele, o sermão que ele pregou zangado, sem vontade, foi o sermão mais bem sucedido da história. Ele fez não sei quantos cultos relâmpago. Eu não sei nem se foi relâmpago, foi mais rápido ainda, porque ele foi caminhando, atravessando a cidade, dizendo: eis ainda dentro de 3 dias e Nínive será destruída. E onde ele ia passando, a notícia correu
e a população da cidade começou a dizer: o profeta passou aqui e disse que dentro de 3 dias Nínive vai ser destruída pelo Deus de Israel. O que o povo fez? O povo caiu de joelho, até o rei vestiu pano de saco, jogaram o pano de saco até em cima dos animais. O arrependimento foi geral na cidade. Quando o povo ouviu falar do juízo de Deus, o povo se arrependeu no pó e na cinza. E o que foi que Deus fez com a cidade? Deus destruiu? Não existe determinismo rígido, irmão. O que existe é recompensa pelas escolhas e decisões. Se Deus, acho que é no Salmo de número 9, se não me falha a memória, que o Salmo diz assim: Deus já tem, se o ímpio não se arrepender, Deus já tem entesado o seu arco contra ele. Ou seja, o ímpio está na condição de dureza, Deus está assim, ó, o juízo vai te acertar. Mas se o ímpio disser: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu me arrependo, Deus tira o arco, tira a mira dele e dá para ele a oportunidade de desfrutar de misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A cidade se arrepende, e o que Jonas faz? Celebra, se alegra? Não, ele foi para um alto do monte e ficou lá, porque ele imaginou que a cidade não ia se arrepender, e ficou esperando pelo julgamento de Deus. Mas como o povo se arrependeu e o juízo não veio, ele ficou bravo, ficou zangado com Deus. Aí ele disse assim para Deus: eu sabia, eu te conheço, tu é misericordioso mesmo, por isso que eu não queria vir, que eu sabia que se esse povo se arrependesse, tu ia perdoar ele. Esse povo merece a destruição, e tu vai dar perdão e salvação. O profeta, por causa do seu patriotismo, afinal de contas foi o povo dele que foi ferido por aquela nação, corporativismo, né? O desejo dele era que Nínive pagasse pelo mal que havia cometido. O nosso senso de justiça sempre pede isso, não é verdade? É culpado? Que pague. Cometeu erro? Que pague, que pague. Esse é o nosso senso de justiça. Só que o nosso senso de justiça está muito longe da forma como Deus trabalha. Isso não significa que Deus seja injusto. Ninguém é justo como o nosso Deus. Mas Tiago vai dizer no Novo Testamento que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O desejo de Deus é salvar os pecadores, é perdoar os pecadores, salvá-los para sempre. Isso só não vai acontecer se o homem permanecer na sua obstinação, se o homem permanecer na dureza do seu coração, se o homem continuar dizendo assim, no seu pecado, é pau. Aí Deus diz para ele: pois é juízo, é juízo. Mas se na revelação do amor de Deus, na graça de Deus, da compaixão de Deus, o homem disser: eu me arrependo dos meus pecados, meu Senhor, me perdoa, por favor. Aí a Bíblia diz que Deus retira o juízo que ia ser executado e veste o homem de misericórdia. Isso é graça de Deus. Eclesiastes nos mostra isso, e isso alegra meu coração, irmãos, porque seja para quem for que você estiver olhando, há esperança, até para o mais vil pecador. Nunca cometa o erro de olhar para alguém no fundo do poço e dizer: não tem mais jeito para isso, porque a misericórdia de Deus e a graça de Deus são tão grandes, tão poderosas, tão profundas, que Ele tem poder para perdoar, para resgatar, para restaurar, para transformar até o mais vil dos pecadores. Quem está me entendendo pode dizer amém? Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Agora Salomão chega na última parte desse capítulo de número 9, e ele vai exaltar a figura da sabedoria. Ele vai fazer alguns contrastes e vai mostrar para nós que a última maneira, melhor maneira de aproveitarmos bem a vida é sendo sábios nesse mundo. Mais atrás aí, eu acredito que já tem talvez um mês e pouco, eu preguei uma mensagem aqui baseada em Eclesiastes: tolo ou sábio, quem é você? Não sei quem participou dessa edição, dessa noite, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre sabedoria. Vamos lá.
Do versículo 13 ao versículo de número 15, Salomão ele ilustra o valor da sabedoria contando uma parábola. Ela não é tão cheia de detalhes, ela é muito rápida, é muito simples, então a gente vai tentar não exagerar nos detalhes da interpretação e da aplicação, mas vamos tentar entender o que Salomão está tentando nos mostrar. A primeira coisa importante aqui é que ele ilustra com uma parábola uma situação de ameaça. Ele fala de uma pequena cidade em que havia poucos homens, em contraste com um grande exército que sitia, que cerca a cidade. O primeiro contraste é esse: uma cidade com poucos homens contra muitos homens, um exército grande, numeroso. Ele vai dizer também que dentro dessa cidade havia um homem pobre, porém sábio. É outro contraste. Por quê? Porque do lado de fora da cidade tem um rei forte, poderoso, rico, que quer conquistar a pequena cidade. E ele diz que este rei poderoso que cerca a cidade coloca sobre ela, em volta dela, muitas armas de guerra para destruir, para devastar. Mas Salomão diz também que esse homem pobre e sábio que está dentro da cidade, por causa da sua sabedoria, Salomão não vai dizer o que foi que ele fez, mas de uma coisa nós sabemos: as armas que foram apontadas contra a pequena cidade não foram usadas, nenhum tiro foi disparado, nenhuma espada foi desembainhada, nenhuma flecha foi lançada. Eu estou falando assim levando em consideração a época, tá bom? Que se fosse hoje eu estaria falando nenhum míssil, né? Foi atirado, né? O fato é que nenhuma arma foi disparada contra aquela cidade. O texto, a parábola, termina dizendo que por causa da sua sabedoria, aquele sábio livrou a cidade. Eu não sei se ele fez um acordo, eu não sei se ele teve um diálogo com o rei, eu não sei que estratégia foi que aquele camarada traçou, mas ele encontrou solução para um problema aparentemente insolúvel. Aqui nós vamos começar a aprender o proveito da sabedoria, meus irmãos. Ser sábio é importante, porque a sabedoria é como uma chave que abre portas em situações difíceis da vida. A sabedoria, ela é importante porque ela nos leva a enxergar soluções diante de grandes problemas que nós enfrentamos. Se nós formos tolos, os problemas irão nos engolir e nos destruir. Mas se nós tivermos sabedoria da parte de Deus, a gente não vai entrar em crise, não vai entrar em desespero, e sob a direção de Deus nós acharemos solução para todos os problemas que surgirem na nossa vida. Vamos lá. O contraste a princípio é esse: um povo pequeno contra um grande povo, um homem pobre contra um rei poderoso. O que acontece no meio disso tudo? O rei que sitia a cidade, que comanda um grupo grande de homens valentes, de soldados, para destruir uma pequena comunidade, tem o seu propósito frustrado por uma criatura aparentemente insignificante. Quando Salomão faz questão de se referir ao homem como uma pessoa pobre, um anônimo, porque o nome dele não é falado. Isso me faz lembrar de duas situações no Antigo Testamento. A primeira delas está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 20, quando Davi ordenou que o seu exército sitiasse, ou foi Davi ou Salomão, me fugiu agora da memória, sitiasse uma cidade para prender um camarada, para pegar um camarada que eles queriam prender. E naquela ocasião, uma mulher de dentro da comunidade, para evitar que a destruição viesse sobre toda a cidade, ela mesma cortou a cabeça do camarada que eles queriam e jogou por cima do muro, e deu para Joabe, chefe do exército. Quando a cabeça do camarada caiu por cima do muro e Joabe viu que era o homem que eles queriam pegar, ele desistiu de invadir a cidade. Aquela mulher, entregando um, salvou muitos, no fim das contas. É um evento bíblico. A outra situação, por exemplo, é quando Davi
pediu aos seus homens que fossem até Nabal, que era um homem rico, poderoso, tinha muitos rebanhos, muitas ovelhas, e Davi estava acampado com seus valentes numa região próxima onde Nabal cuidava de seus rebanhos. E o que foi que Davi fez? Davi, já que estava morando ali perto, estava passando um tempo ali perto de Nabal e dos rebanhos de Nabal, ele ordenou seus homens que não tocassem nada do que fosse de Nabal, e inclusive para protegerem os rebanhos de Nabal. Se vocês virem salteadores por aí, ladrões querendo atacar o rebanho desse homem, defendam, protejam. Aí o negócio foi passando e um dia Davi estava ficando estreito para ele, porque não tinha alimento, não tinha comida. Aí Davi fez o seguinte: pegou alguns mensageiros seus e disse: vão até Nabal e digam para ele que eu estou precisando de auxílio, eu preciso da ajuda dele, para ele nos prover de mantimento. Aí os homens foram lá, e quando chegaram para Nabal para falar com ele, Nabal tratou os homens da seguinte maneira: quem é o filho de Jessé? Debochou, para que eu dê ele alguma coisa, cai fora daqui. E ainda fez mais, cortou a barba dos homens de Davi, que para os judeus isso era uma afronta terrível, né? E ainda cortou a roupa dos homens na altura das nádegas. Eles voltaram mostrando. E quando eles vieram, a situação era tão humilhante, que eles não conseguiram nem entrar no acampamento de Davi. Davi foi falar com eles lá fora, e a situação era tão ultrajante, tão vergonhosa, que Davi disse o seguinte para eles: tudo bem, fiquem aqui até que a barba de vocês cresça, e proviu roupa para eles. Mas quando Davi voltou e chamou os outros, disse assim: Nabal morreu, hoje nós vamos partir no meio. E Davi ficou tomado de ira. Só que lá na casa de Nabal, Abigail, esposa de Nabal, soube do que tinha acontecido, e ela botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, esse meu marido não tem juízo, ele não sabe que Davi é um guerreiro valente, e que os homens que estão com ele são poderosos. Davi já deve estar se armando e vindo para devastar toda a nossa casa. E o que ela faz? Ela chama os moços, joga mantimento no lombo dos animais e manda: vai levando eles com presente. Quando lá vem Davi caminhando para destruir a casa de Nabal, cheio de ira, Abigail chega, se curva diante dele e diz: ó meu Senhor, perdoa meu marido, ele é tolo, só um tolo faria o que ele fez contigo. Tu é um homem bom, um homem que Deus tem levantado, tu é uma pessoa de Deus. Olha, irmão, tu é um homem de Deus, Davi, não cometa esse erro, não mancha as tuas mãos, não destrói tantas vidas por causa da loucura de um homem só que foi meu marido. Rapaz, Davi ficou olhando para aquela mulher. Quando ela terminou de falar, ele disse assim: tu é uma mulher sábia, tu me livrou de cometer um erro na minha ira. Ela livrou Davi de cometer um erro e livrou a casa dela de ser extirpada por causa da loucura do marido. É isso aqui que esse sábio faz. Ela arruma uma solução para o problema. Ô irmão, numa casa onde só tem gente tola, a casa cai. Mas no meio de uma casa onde tem pelo menos um sábio, a casa sustenta. Toda casa precisa de alguém que tenha sabedoria. A sabedoria edifica a casa, mas a tolice joga ela pelo chão. É forte, né? Não é não? É só eu que acho. Alguém tem que manter a calma num lugar onde todo mundo se ira. Alguém tem que ter esperança onde todo mundo desistiu. Alguém tem que continuar crendo quando só há incredulidade no meio. Alguém tem que enxergar solução onde todo mundo só vê derrota e fracasso. Queridos, às vezes as situações da nossa vida, o que determina o que vai ser da nossa vida não é a condição que a gente está vivendo, é a forma como a gente encara a condição. Tem uma fábula, tem uma história que eu gosto muito, porque ela ajuda a gente a enxergar isso. Eu já estou me encaminhando para o final. Conta-se que um certo empresário queria ampliar o seu negócio, irmão Dimas.
Ele trabalhava no ramo dos calçados. E aí ele queria ampliar os negócios. E ele pegou um camarada que trabalhava para ele, tinha uma cidade, né, próxima, uma região. E ele disse assim: olha, eu quero que tu vá lá e sonde a terra, dá uma olhada, vê como é que funciona lá, porque eu quero para a gente abrir uma franquia, uma loja, um negócio de calçado lá nessa cidade. E aí o camarada foi lá, passou uns dias na cidade, deu uma olhada, conversou, e uma das coisas que ele observou foi que ninguém usava calçado. Na cidade praticamente todo mundo só andava descalço. Ah, rapaz, aqui é um hábito nosso, a gente gosta de andar livre assim, ó, todo mundo anda descalço. Aí o camarada disse: aqui não vai dar certo não. Aí voltou, quando ele voltou, o patrão dele perguntou assim: e aí, como é que foi lá? Ele disse: pode procurar outra cidade para abrir teu negócio, que lá não dá certo não. Por quê? Lá ninguém usa sapato, lá ninguém gosta de calçado não. E o cara, tudo bem, ficou assim, mas decidiu buscar uma segunda opinião. Pegou outro funcionário e disse assim: pá, vai lá nessa cidade. Eu achei estranho isso, nunca tinha visto falar de uma cidade que ninguém quer usar calçado. Vai lá e vê isso para mim. E o camarada foi lá e olhou a cidade e viu realmente todo mundo andando descalço. E aí ele voltou, e quando ele voltou, olha a visão, quando ele voltou, perguntou: e aí? Ele disse: não, ele não mentiu para ti não, realmente lá ninguém usa calçado. Por isso que eu acho que vai dar certo, porque quando a gente começar a vender calçado lá, todo mundo vai precisar de um. Vocês estão me entendendo, irmão? Só quem me entendeu, diga amém. Às vezes a forma como a gente enxerga, isso aqui tem um paralelo bíblico. Vocês lembram quando Moisés mandou 12 espias das tribos de Israel espiar a terra? Lembram disso? Conhece essa história? Foram 12, um de cada tribo. Dentre eles estava Josué e Caleb, 2 jovens. Quando chegaram lá, olharam e viram a terra, um cacho de uva para 2 homens carregar. Até hoje eu não consigo nem sequer imaginar isso. A terra manava leite e mel, como Deus disse, uma terra de prosperidade, de fartura. Só que quando eles voltam, os 12 espias, Moisés vai ouvir o relatório, e 10 deles passaram na frente. Olha, pá, a terra é boa, realmente, a terra é viçosa, vigorosa, a terra é verde, as águas são puras, as fontes, as nascentes, é lindo a terra, mas não dá para nós não. Por quê? Lá tem gigantes, os gigantes moram na terra. Nós, aos olhos deles, éramos como gafanhotos. Olha a visão deles: nós éramos aos olhos deles escravo do julgamento e das opiniões dos outros. Tem gente que se rende na vida por causa do que os outros pensam sobre ele, o que vão achar, o que vão pensar, como é que vão me interpretar. Eu não posso ser escravo da visão alheia sobre mim. Eu preciso crer nas promessas que Deus tem para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso confiar no propósito de Deus para a minha vida, Guilherme. Não dá para nós, porque aos olhos dos gigantes nós somos como os gafanhotos. E aí o povo se desesperou com aquele discurso pessimista dos 10 espias. Desesperou. Então Josué e Caleb pularam no meio do povo, rasgaram suas vestes e disseram o seguinte para aquele povo: negativo, não é assim não. A terra é boa, Deus prometeu ela para nós, e aqueles gigantes diante de nós serão como pão. Olha aí, a diferença é essa. Os 10 diziam: somos como gafanhotos aos olhos deles, mas para Josué e Caleb, aqueles gigantes são como pão diante dos nossos olhos. Irmão, você já imaginou um homem com fome quando pega um pão? É por isso que Caleb, mesmo com 85 anos, ele disse: me dá minha terra. Eu tinha só 40 anos quando Deus me disse que me daria essa parte da terra. Agora eu já sou velho, mas a minha força ainda está comigo para entrar e para sair, e eu vou entrar na terra que o Senhor me deu. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter sabedoria para enxergar
soluções, e uma das maneiras de enxergar solução nos problemas da nossa vida é confiar no propósito que Deus tem para nós. Afinal de contas, nós não somos uma flecha atirada a esmo, e nós não somos um tiro dado no escuro. Nós somos alguém formado pelas mãos de Deus, e há um plano soberano do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos crer e obedecer às coisas que Deus nos tem dado. Eu gosto muito, irmãos. Diga comigo, visão. Fala bem forte, pessoal, visão. Visão é uma coisa que nem todo mundo tem. Eu não estou falando de visão aqui, ó. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de discernimento, de perceber Deus, seu cuidado e seus propósitos nas lutas que a gente enfrenta. Um dia, o exército da Síria cercou os montes de Samaria, e naquela ocasião Eliseu e o profeta Eliseu e o servo dele Geazi estavam juntos. E quando Geazi deu uma olhada em volta dos montes de Samaria, ele viu aquele exército cheio de encher a terra. Aí ele pensou assim: acabou para nós, estamos perdidos. Ele disse assim para Eliseu: ai meu pai, carros e cavaleiros de Israel, estamos perdidos. Aí Eliseu assim, ó, eu vou ilustrar para vocês como é que Eliseu estava. Eliseu estava assim, ó. Geazi estava assim, ó. Eliseu estava assim. E quando Geazi dizia: ai meu pai, Eliseu olhava para o exército da Síria. Quando Geazi acabou de gritar, Eliseu olhou para o céu e fez assim: ó Deus, abre os olhos do moço, para que ele veja que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Maior é aquele que está conosco. A Bíblia diz que no instante Deus abriu os olhos de Geazi, Moneval, e ele viu que entre os montes de Samaria e o exército da Síria, um exército de fogo, carros e cavaleiros, estavam entre os montes de Samaria e entre o exército da Síria. O monte, antes de ser cercado pelos inimigos, estava cercado pelo cuidado de Deus. É o que eu quero te dizer nesta noite. Ser sábio é isso, é entender que até nas maiores provações que a gente enfrenta, cercado, sitiado por um rei poderoso que quer destruir nossa cidadezinha, parece que a gente é tão frágil, não é verdade? Tão fraco, tão falho diante do poder de quem nos sitiou, e a gente pensa: estou perdido. Mas lá dentro de nós tem uma voz de sabedoria que diz, aleluia, que o cuidado poderoso de Deus está sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Só quem crê no que eu estou pregando, levante a sua mão nesta noite, diga glória a Jesus, diga: eu creio, meu Pai, que tu guarda o teu povo, que tu protege o teu povo e tu livra o teu povo. Ei, glória a Deus. A Bíblia é linda, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Nada se compara à palavra do nosso Deus. Nós precisamos de Bíblia, sabia? A gente precisa muito da palavra do Senhor. Só quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então vamos lá. O sábio enxergou uma solução no meio de uma situação aparentemente perdida. Seja sábio
Busque a sabedoria, peça a Deus sabedoria, porque a sabedoria é a coisa mais excelente. A sabedoria dá vida ao seu possuidor. A sabedoria abre os olhos no meio da luta, no meio da escuridão. A sabedoria te ajuda a ter esperança, a enxergar a solução, a ver a providência de Deus, o cuidado do Senhor que vem sem falhar. Então o sábio era anônimo, comparado ao grande rei que estava do lado de fora, ele era ínfimo, mas foi ele quem prevaleceu. A sabedoria é extraordinária porque ela faz isso, ela faz a vitória brotar de onde aparentemente jamais ela brotaria, e ela frustra a grandeza daquilo que é aparentemente imbatível. A sabedoria acha caminho, encontra a porta, encontra a solução. A sabedoria é a coisa mais excelente. É sobre isso que eu estou falando hoje, a excelência da sabedoria. Mas vamos lá. Além de ter livrado aquela cidade da destruição completa, de ter salvado a si mesmo, aquele homem também salvou as poucas vidas que estavam com ele. Eu não disse para vocês que a sabedoria faz diferença para mim e para quem me cerca? A Bíblia até recomenda: anda com os sábios e serás sábio. Sabedoria pega, do jeito que a tolice pega. Tem um provérbio popular que diz: diga-me com quem tu andas. No Novo Testamento Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você é sábio, sabe inclusive selecionar quem anda com você. O critério das tuas companhias é este: se elas aceitarem a tua influência, amém, mas se elas quiserem prevalecer contra você, corta. Porque a sabedoria da nossa vida precisa afetar as pessoas. A cidade era pequena e havia nela poucos homens, mas eu pergunto para os meus irmãos: morreu alguém? Ninguém morreu. O sábio é como uma árvore grande e frondosa. Ela tem sombra e tem fruto. Meu amigo, pergunte para um homem no meio do deserto escaldante qual é a importância de uma árvore frondosa e frutífera. Que diferença ela pode fazer na vida de um homem errante no deserto? Quando você se relaciona com quem é sábio, você vai ganhar sombra e fruto. Alguma coisa vai ser acrescentada a você, alguma coisa vai somar na tua vida, alguma coisa vai aumentar em você. A sabedoria pode ser adquirida por meio da oração, por meio do estudo, mas também por meio de convivência. Tem gente que é tolo porque não sabe escolher os amigos. Tem gente que não sabe renunciar. Tem gente que não sabe escolher, não sabe selecionar. Ele não percebe, mas ele se sacrifica por causa de alguns relacionamentos que são mais destrutivos. Saiba escolher teus relacionamentos. Aquele homem no meio daquela cidade fez diferença para todo mundo. Eu repito, uma casa, uma instituição, uma igreja, qualquer ambiente onde as pessoas se reúnam, tem que ter alguém sábio pelo meio, para garantir um bem para todo mundo. Bendito seja o nome do Senhor. E tem gente, olha, escuta o que eu vou lhe dizer, tem tolo que vai escapando porque está perto do sábio. Tem tolo que vai escapando. A vida do sábio é tão proveitosa até para o tolo, porque o tolo vai escapando no seu relacionamento com o sábio. Aqui todo mundo deve ter dito: acabou para nós, mas o sábiozinho anônimo achou o caminho e todo mundo ficou livre, de boa, Só que tem outro detalhe. Agora esse lado aqui foi o lado animador. Eu não sei por que eu não comecei com o lado desanimador. Quem busca a sabedoria precisa se preparar para a realidade de que ela é uma pérola valiosa demais, é uma joia valiosa demais para que todo mundo consiga perceber o valor que ela tem.
Você sabe para quem é que mais vale uma joia? É para o perito. Quem não tem familiaridade, quem não tem experiência, quem não é da área, reputa diamante por um pedaço de vidro. Mas o perito, cujo olho é treinado, cujo coração é preparado, treinado, sabe discernir o valor que uma joia tem. Como nós vivemos num mundo onde a maioria é de tolos, a gente não deve esperar que os tolos reconheçam o valor da sabedoria. Uma mensagem como essa que eu estou pregando para vocês, alguns estão acolhendo no coração dizendo: meu Deus, essa é a tua palavra. Mas muita gente poderia me ouvir dizer: isso é besteira, papo furado, conversa de religião. Tem gente que diz ou não diz quando ouve pregação assim? Porque é tolo. O tolo é como um leigo olhando para um diamante. Ele não é como um perito, mas o sábio vê o brilho, vê a face, conhece o material e sabe calcular valor do que realmente tem valor. Um dos sinais de sabedoria na sua vida é quando você ama a palavra. A Bíblia diz que o tolo despreza a repreensão, mas o sábio acolhe ela. O sábio, por ser sábio, ele come tudo que Deus bota na mesa para ele. O tolo escolhe o que vai comer. Gostei disso, pastor Deano, gostei dessa palavra, mas aquilo que o senhor falou eu não gostei, não achei legal, não quero. O sábio não. O sábio, ele conhece a fonte, ele conhece o cozinheiro. Só por saber quem é o cozinheiro, ele gosta de tudo que é botado na mesa. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ama tudo que vem de Deus, ele come tudo. Se vier com tranquilidade, afagando a alma, acariciando o coração, como um bálsamo, com um remédio, ele chora e dá glória a Deus. Mas se vier de frente, confrontando a vida da gente, batendo nas nossas feridas, ainda assim ele chora e diz: glória a Deus, obrigado Pai, por falar comigo, bendito seja o nome do Senhor. O sábio aceita a repreensão, mas o tolo só vai na vara. E é por isso que Salomão diz em Provérbios que a vara foi para a costa do tolo. Porque o tolo não aprende por aqui, o tolo aprende por aqui, ó. Se não tiver vergonha, e às vezes nem por aqui ele aprende. Vocês já viram gente por aí, irmão, que não cansa de quebrar cara? Quebra a cara todo dia, quebra a cara todo dia, quebra a cara todo dia, mas não muda a rota. Não muda. E se orgulha de sua tolice dizendo: eu sou assim. Pois tá bom. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. O sábio muda de opinião quando é convencido. O sábio muda de atitude quando muda de opinião. O sábio não deixa nunca de entrar pelas portas da vida. Não é que ele sempre acerte, mas quando ele percebe que errou, ele corrige a rota, ele volta para o centro, ele procura a sombra da árvore, o fruto da árvore divina, ele busca em Deus o seu refúgio. Bendito seja o nome do Senhor. Mas detalhe é, irmãos, que nem todo mundo sabe valorizar a sabedoria. Então, não espere que a sabedoria que você tem te dê valor diante de quem não conhece o valor dela. Porque tem gente que também acha que para poder viver com Deus tem que ter algum reconhecimento. Eu estou tentando viver para Deus, ninguém vê meu esforço, ninguém reconhece minha vida, ninguém vê meu trabalho. Não, nós não vivemos para agradar as pessoas, nós vivemos acima de tudo para agradar o nosso Deus. Bendito seja o nome dele para sempre. Porque as pessoas não vão saber reconhecer nunca o valor da sabedoria, inclusive em você. Olha o que o texto vai dizer. Ele diz no versículo de número 15, na última parte, ele diz assim: vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Mas o versículo 15 termina dizendo: porém ninguém se lembrava daquele pobre homem. Ninguém se lembrou dele depois. É engraçado,
pela lógica, os poucos homens que escaparam da morte naquela cidade, irmão Jonas, deveriam ter levantado aquele homem, botado nos ombros e dito assim: esse aqui é o nosso herói. Mas sabe o que eles fizeram? Ele era sábio, mas era pobre. E as pessoas geralmente não valorizam o que você é, no caso sábio. Elas valorizam o que você tem. No caso dele, ele era pobre. O mundo avalia dessa maneira: quanto ele tem, quem ele é em termos de poder. Glória a Deus, porque Deus é diferente. Deus não se impressiona com a conta bancária de ninguém. Deus não se impressiona com o QI de ninguém. Deus não se impressiona com a influência de ninguém. Deus se impressiona com aquele que tem o nome dele, aquele que o considera, aquele que o respeita e aquele que o honra. Vamos tentar achar uma referência bíblica rapidinho aí. Abra sua Bíblia em Isaías. Deixa eu ver se é o 66. Um instantinho apenas, irmãos. Deixa eu só ver aqui. Eu fiquei confuso se é no 64, no 66. Pronto, é o 66. Glória ao teu nome, Jesus. Vamos ler 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Versículo 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Agora olha o que diz o final do versículo 2: mas eis para quem eu olharei, para o pobre abatido de espírito, e para aquele que treme diante da minha palavra. Olha, Deus olha para o pobre abatido. Enquanto os olhos deste mundo, irmão Gilvan, buscam a glória, as riquezas, a importância, a influência, Deus está dizendo: eu enxergo o pobre e o abatido. E ele termina dizendo: e este é o homem para quem eu olharei. Quem é o homem aí? Ele diz: o que teme, o que faz diante da palavra? Que treme diante da minha palavra. O homem que Deus considera nessa terra é o homem que tem o temor dele, é o que treme diante da palavra, é o que acolhe a palavra, é o que honra a palavra, é o que respeita a palavra. Voltando para o texto agora de Eclesiastes, a passagem termina dizendo no versículo de número 16: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e suas palavras não foram ouvidas. A sabedoria é melhor do que a força, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. No versículo 18: é melhor ser sábio do que estar armado, é melhor ser sábio do que ter riquezas, é melhor ser sábio do que ter influência. Ter todas estas coisas, mas ser um tolo, é um prejuízo no fim das contas. Mas mesmo que não se tenha todas estas coisas, mas se você está vivendo em sabedoria diante de Deus, teu galardão está garantido, a tua vitória é certa. Os olhos de Deus estão sobre você. Você é uma bênção para si mesmo e é uma bênção para quem te conhece. A tua presença em qualquer lugar, aleluia, é como uma chave, é como uma luz, é como uma porta que se abre. Você se torna um instrumento de Deus, não apenas para você mesmo, para abençoar também muitas vidas. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Só quem me entendeu, diga amém. Amém.
Se eu tivesse contado uma história, eu dizia, a moral é essa, né? Mas eu preguei foi a palavra, então a verdade é essa aqui. A lição que Deus nos ensina esta noite é que a sabedoria é a coisa mais excelente. É melhor do que a força, é melhor do que as armas de guerra, é melhor do que as muitas riquezas, é melhor do que a boa fama, ela é melhor do que tudo. Um homem pode ter todas estas coisas, mas se ele for um tolo diante de Deus, ele está perdido. E um homem pode não ter todas estas coisas, mas se ele for sábio, temente, amante da palavra do Senhor e viver na presença de Deus, a eternidade dele está garantida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu termino perguntando para todos nós: em que terreno nós estamos semeando? O que é mais importante para nós? É o reconhecimento neste mundo? Ou nós estamos dispostos a ser sábios neste mundo para abençoar muitas vidas, ainda que isso não seja reconhecido, ainda que isto não seja visto agora? Será que nós estamos dispostos a buscar a sabedoria para a glória de Deus? Quem foi que livrou a cidade da destruição? Quem foi? Quem foi que livrou a cidade da destruição? O pobre sábio. Ele foi lembrado, ovacionado e reconhecido depois? Mas Salomão termina dizendo: é melhor ouvir com calma as palavras do sábio do que ouvir os gritos daquele que oprime, daquele que governa com opressão. E aqui, meus queridos irmãos, o sábio se torna uma figura de Cristo, porque as palavras da boca de Cristo são as palavras da verdade, são as palavras da vida eterna. Sabe quem é o homem pobre que livra muitas almas da destruição? Por sua sabedoria, por sua santidade, por sua obediência, foi Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não é reconhecido por muitos. Muitos insistem em não se lembrar dele, não se recordar dele. Mas louvado seja Deus, porque aqui nesta noite está um grupo de pessoas que lembra dele, que foram salvos pela sabedoria do Filho de Deus, que foram redimidos pelo poder do nome de Jesus, que acolheram a obra da salvação realizada pelo Filho de Deus e estão aguardando agora a bem-aventurada esperança e o aparecimento do Senhor nos ares. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você pode levantar sua mão assim, para orar a Deus nesse momento? Quantos querem agradecer ao Senhor pela palavra de hoje? Oh, meu Pai, eu te rendo graças, meu Senhor. Tu és fiel e verdadeiro, Tu és santo, Tu és justo, Tu és bom. Oh, meu Deus, a Tua palavra é tão poderosa, é tão rica, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra de fato é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, meu Pai. Por Tuas palavras é admoestado o Teu servo. Ah, meu Deus, atentar para as Tuas palavras, atentar em Tuas palavras, há nisso grande sabedoria. Nos guarda no Teu nome, nos abriga à sombra das Tuas asas, firma os nossos pés no Teu caminho, meu Senhor, e que a nossa mente, o nosso coração andem no Teu temor. Pai querido, não permita que o pecado deste mundo faça do nosso coração um coração rude e bruto. Não nos deixe perder a sensibilidade, a visão, o discernimento. Nos ajude a trilhar o caminho da sabedoria. Dai-nos sabedoria do alto, dai-nos sabedoria vinda da Tua parte, meu Senhor, para que os nossos olhos verdadeiramente vejam, para que os nossos ouvidos verdadeiramente ouçam, para que o nosso coração verdadeiramente entenda, meu Senhor, e para que a gente viva na Tua presença, na luz da Tua presença. Guarda as nossas vidas, leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma noite abençoada, continua nos ensinando, continua nos instruindo e nos guardando no Teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus, e pela fé eu te agradeço. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e soberano de Deus, o nosso Pai,
que o consolo, a alegria e a doce companhia do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor.